Olá! Terça-feira, 6 de junho de 2023. E eu devo começar hoje. Devo não, eu vou começar hoje meu vídeo falando de um absurdo de uma comparação feita por uma alta figura do governo Lula a respeito de uma figura do passado e outra do presente. Você vai se surpreender. Bom, além disso, eu vou tratar de outros assuntos. É claro, eu quero falar com vocês a respeito dos R$ 58.900 que custam o carro popular de Lula. Quero falar também a condenação do Corinthians pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por cantos homofóbicos. Não me lembro de ter ouvido nenhum comentário do governo brasileiro a respeito disso, quando se comentou com muitas críticas o episódio de Vini Júnior na Espanha. E também vou lamentar a perda que tivemos de Astrud Gilberto, a voz de Garota de Ipanema em inglês no exterior. Eu quero agradecer a você que continua me acompanhando, você que me dá força, vendo os meus vídeos, passando para as suas redes sociais, e pedir que vocês indiquem aos seus amigos, porque eu sou parcial, eu estou ao seu lado, ao lado do cidadão, contra a casta governante da política, da polícia e da alta burocracia e da fina burguesia brasileira. Bem, meus amigos, eu prometi aqui falar de um caso absolutamente espantoso. Estava eu vendo o noticiário normal da televisão em casa com a minha mulher, quando aparece a figura do ministro da Justiça, Flávio Dino, interrogado sobre a nomeação de Cristiano Zanin. Eu esperei uma defesa enfática dos dotes de Cristiano Zanin como advogado, que, aliás, defesa que foi feita aqui nesse canal pelo Dr. Ives Gandra, advogado de muito renome, jurista, que, contudo, fez questão de lembrar que Zanin não tem, e não tem mesmo, notável saber. Eu aproveitei e aprendi. O doutor Ives explica na entrevista a diferença entre notório saber, que é exigido de cargos inferiores, e notável saber, que é exigido de ministro do Supremo. Notável saber é um saber acadêmico, é um saber que se confirma em livrarias, em bibliotecas, em arquivos públicos. Cristiano Zanin não o tem. Mas, não, o Flávio Dino, que é juiz, mau juiz, né? Porque o julgamento que ele fez aqui é absurdo. Imagina você que ele disse o seguinte, que Zanin tem notável saber, e não é o fato dele ser amigo do Lula que o impede de ter notável saber. De fato, o Ricardo Lewandowski foi um juiz parcial no Supremo, mas tinha notável saber, cumpria o requisito constitucional. E rasgou a Constituição, permitindo que Dilma, no seu impeachment, ainda continuasse podendo ocupar cargos públicos. A Constituição proíbe e ele riscou, rasurou, rasgou a Constituição. Mas tem notável saber? Tem. Zanin não. Mas aí o Flávio Dino apelou. Olha, o fato de ele ser amigo do Lula, de fato, o fato de ser amigo não tira o notável saber dele, apesar do Lula não ter nem saber, imagina notável. Né? De qualquer maneira, ele comparou com um ministro que vou te contar, Vitor Nunes Leal, Flávio Dino. Você sabe quem é Vitor Nunes Leal, Flávio Dino? Ou você é um imbecil mais completo do que eu imaginava? Vitor Nunes Leal, Flávio Dino, anote aí, é autor de Coronelismo em Chá de Voto, um dos maiores clássicos da sociologia brasileira. Não foi nomeado porque era amigo do presidente, não. Notável saber ele tinha, e muito. É aplaudido, é estudado até hoje. Coronelismo em Chá de Voto é um livro fundamental.
Talvez não é um livro à altura de Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, eu não vou fazer essa comparação, ou Os Sertões, de Euclides da Cunha, mas certamente um livro que pode ser posto ao lado do famosíssimo livro de um advogado também brilhante, que foi o doutor, professor Raimundo Fauro, O Donos do Poder. Comparar Vitor Nunes Leal com Cristiano Zanin, aí eu fui lá no Pai dos Burros, agora que não é mais o dicionário, agora o Google, né? Eu fui na Wikipédia e descobri na Wikipédia de Cristiano Zanin que ele tem 2 livros citados na biografia dele. Um livro é o chamado Lawfare, uma introdução. O outro livro chama O Caso Lula. O Caso Lula. O caso Lula pode ser colocado ao lado de coronelismo, inchado de voto, doutor Flávio Dino? O senhor tem coragem de dizer isso, como disse na televisão? E para completar, a moça que apresentava o programa e que o entrevistava, Andréa Sadi, no Estúdio I, lançou a candidatura dele à vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Foi o programa da cara de pau em seu mais absoluto estado. Eu gostaria de convocar o ministro Flávio Dino a uma banca de ilustres juristas brasileiros para explicar por que é que ele considera o caso Lula e Lawfare uma introdução à altura de coronelismo, inchado e voto. Pode ser comparado com o livro do Raimundo Fauro, o livro também um livro famoso, né, de coronelismo no Nordeste, de Marcos Vilaça, e ele tem um outro autor, o Roberto Cavalcante. Olha, podíamos ter passado sem essa, né? Mas a verdade é que nesse mesmo programa eu vi a notícia que eu ia abrir antes, né, com ela, que é o seguinte: por unanimidade na primeira turma, o Arthur Lira foi previamente absolvido com voto favorável da ex-procuradora Lindora Araújo, de um processo em que ele escreveu um ofício ao Supremo pedindo um determinado cargo na Companhia de Transportes Urbanos, um estatal, e sendo acusado pelo doleiro Alberto Youssef. Ora, se a Lava Jato toda caiu, Alberto Youssef então está lá embaixo, né, no chamado chulé de gato, né? Pois é, de qualquer maneira, isso é uma coisa previsível. O Arthur Lira é um cara que manda, não é o Lula, não pensa que é o Lula, não, quem manda é o Arthur Lira, o chefão do Centrão, o chefão da Câmara e aquele que vota e desvota o que ele quer. Ficou provado, ele foi acusado pela Raquel Dodge, o relator Marco Aurélio Mello pode ser acusado de tudo, menos de ser parcial, aceitou a denúncia de corrupção passiva dele, e agora ele foi absolvido. Por quê? Porque é o chefão do Brasil, manda no país. Todo esse pessoal faz parte de todos esses grupos aí que controlam a casta burocrática nacional, todo esse pessoal está aplaudindo, né, o Arthur Lira. Arthur Lira foi absolvido por a unanimidade. Ainda apareceram os comentaristas todos da Globo News para elogiar o Arthur Lira, que é isso mesmo, que ele não podia ser condenado. Que beleza! Que beleza, meus amigos! Bom, passado esse vexame, vamos para um vexame internacional. A represa de Konen, na Ucrânia, foi explodida, causando um grande caos e ameaçando uma usina nuclear. Putin está dizendo que foi o Zelensky. Zelensky está dizendo que foi a Rússia de Putin e não a Ucrânia. O que é certo é que o vexame foi feito, né? O povo está aí sofrendo com inundações. É um caso aqui, né, das represas da Vale, lá em Minas e tal, só que lá em Minas não foi preciso bombardear, não. As represas
explodiram por excesso de incompetência, né? E até hoje ninguém pagou por isso. Eu fiquei muito entusiasmado ao saber que um carro popular já está custando 58.900. Está custando por baixo, né? Que é o grande incentivo que o governo Lula está dando para o pobre comprar carro. Você conhece aí algum pobre que tenha 58.900 reais para investir num carro? Hein? Por falar em Lula, o governo Lula foi muito veemente contra o governo espanhol, que é socialista, o governo do Pedro Sánchez, por causa da inércia do governo espanhol, do governo socialista espanhol, no caso de racismo contra o craque brasileiro, um dos maiores jogadores do mundo hoje, Vini Júnior. Eu não vi nenhum pronunciamento do governo Lula a respeito dos cantos homofóbicos da torcida do Corinthians, que é o time do presidente Lula, que era presidente quando financiou o dinheiro da Caixa Econômica, o estádio do Corinthians em Itaquera. O estádio até hoje não é do Corinthians. Eu vi alguém um dia desse falando que o estádio não é, não, é da Caixa. O Corinthians não pagou a dívida para a Caixa. Então, o estádio é do credor. E a torcida do Corinthians pode xingar de forma homofóbica, grosseira, com palavrões, o time do São Paulo, seu adversário no clássico chamado Majestoso. Imagina se não fosse Majestoso. E o governo Lula fez o quê? Muito revoltado com o que aconteceu em Valência, não quer nem saber do que aconteceu em Itaquera. Agora, por incrível que pareça, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva tomou uma atitude, aceitou a denúncia e no dia 14 de junho vai se encarregar de julgar esse caso homofóbico, crime igual ao racismo. Meus amigos, e o governo brasileiro é inocente em relação ao sangue derramado, né? Eu queria falar também da procuradora Carla Fleury, que disse que o salário dela como procuradora dá para comprar os seus brincos, né? Suas pulseiras, seus sapatos. O Estadão está publicando hoje que essa senhora recebeu 591 mil reais no seu último contra-cheque, limpos, líquidos, sem cobrança de imposto. E olha que o imposto de ano, o imposto já descontado, o imposto de renda este ano está de esfolar qualquer cidadão, né? Olha, só no último mês ela recebeu 92 mil reais. Isso para comprar brinco, sapato. Imagina os brincos e os sapatos que ela tem. Até a Janja vai morrer de inveja, né? Não? Pois é. Então a questão agora é o seguinte, meus amigos. Eu vou dar uma nota triste. Morreu nos Estados Unidos a excepcional cantora Astrud Gilberto, ídolo da minha adolescência, ídolo da adolescência de todos os brasileiros, aquela que percorre o mundo inteiro com a sua vozinha cool, aquele cool jazz, né? Cantando Garota de Ipanema, o maior sucesso do Brasil no exterior. Astrud, que Deus a tenha e que lá no céu ajude a combater o mau gosto da atual música popular brasileira. Antes de encerrar, eu estou encerrando já aqui, prometo a vocês, eu quero convidá-los para o Neumann Entrevista da semana, falando exatamente dos critérios para a nomeação do ministro do Supremo pelo presidente da República, através do Ives Gandra da Silva Martins. E, por fim, do livro brasileiro, do livro de novelas brasileiro, que ganhou o prêmio Casa de las Américas. O autor, Ciro de Matos, também está lançando um livro de poesia pela editora Ibis Libris, do Rio de Janeiro. É aquela mesma que lançou meu livro de poemas Antes de Atravessar. A entrevista do Ives e o papo Dois Dedos de Prosa com o autor, o premiado, o autor de 65 livros, premiado agora na Casa de las Américas, um prêmio sério, apesar de ser dado em Cuba, né? Vai ter gente que vai reclamar, o pessoal do Bolsonaro vai reclamar, mas eu não reclamo não, é um belo prêmio e o Ciro é 65 livros, 30 dos quais premiados, merece todo o nosso louvor, não é? Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té!